Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E hoje, como eu havia prometido no vídeo anterior, né, que nós falamos de 2 vestibulares, a gente vai falar um pouquinho de aprovação no Enem. Então, como a gente fala sempre, o nosso canal é destinado para isso. Nós criamos o canal durante a pandemia para ajudar as pessoas, colocamos aulas, colocamos uma série de informações, ajudamos no SISU, no Enem, etc. Eu trouxe uma reportagem que bate muito do que a gente vem trabalhando durante todos esses anos. Principalmente te ensinar a fazer uma prova. E aí, lendo as reportagens que são comuns no nosso dia a dia, atualizando como a gente sempre faz, eu achei essa reportagem que achei muito interessante. Fui lá, pum, e cliquei e fui vendo a reportagem, fui procurando novas e novas reportagens, e aí conversando com alguns amigos também, que entendem um pouquinho sobre isso, também fazem parte de um processo, né, de trabalho com o Enem, etc. E a gente ficou discutindo algumas coisas que são importantes. Primeira reportagem, né, e a reportagem que me trouxe essa ideia de falar um pouquinho com vocês, uma reportagem que fala um pouquinho sobre inteligência artificial no Enem. É uma propaganda, inclusive, foi uma revista e tal, até um site famoso que colocou, fez uma propaganda e tal de um local, mas alunos que foram aprovados em medicina, tá, que utilizaram essa inteligência artificial para essa aprovação. Bom, eu separei o título das reportagens, mas a gente vai falar de cada uma delas aqui, como eu acho importante da gente entender isso. Primeira coisa, e aí eu acho que já está aparecendo para vocês ali, que eu acho que é interessante, você viu que eu já separei aqui algumas reportagens, né, para mostrar um pouquinho de como é esse processo. E engraçado é que, só estou me ajeitando aqui para aparecer melhor. Bom, vocês estão vendo o seguinte, a principal reportagem é assim, elas passaram em medicina com a ajuda de uma inteligência artificial que prevê padrões no Enem. E aí a primeira pergunta que veio de alguns amigos que sempre me consultam quando a gente fala de Enem existe realmente um padrão? Existe. E a primeira coisa que a gente faz é responder que existe sim um padrão para o Enem. Como é que é esse padrão para o Enem? O padrão, ele segue essa habilidade. Se você olhar microdados, a gente vai colocar esses dados daqui a pouco, né, depois, para que vocês possam ver com muita tranquilidade. Eu já tenho até uns vídeos aqui mostrando um pouquinho o desempenho de matemática em algumas regiões e como eu posso falar assim, outras áreas, né, ciências humanas, etc., nas devidas regiões brasileiras. E aí o que acontece é que você vê o seguinte, caramba, por exemplo, quantos tiraram 900? Quantos tiraram 800? Mais ou menos dessa forma. E aí, existe um padrão? Existe. E nesse microdados do Enem, você vai encontrar algumas características bem interessantes. A primeira as habilidades são utilizadas. Na hora de fazer uma questão do Enem, na hora que a gente monta uma questão do Enem, você precisa seguir os padrões que se mostra principalmente na habilidade. A inteligência artificial vai fazer o seguinte, olha, eu vou seguir aquilo dali, sempre eu vou ter que seguir aquilo. E aí eu já falei, até coloquei alguns outros vídeos aqui, vocês podem olhar aqui no canal, a gente tem vários vídeos falando um pouquinho sobre isso, e eu digo assim, ó, isso aqui vai cair, isso vai cair. E as pessoas começaram a entender, e essa inteligência artificial começou a entender o seguinte, o Enem não vai fugir daquele processo. Então ele tem que seguir aquela habilidade. Então, quando você estuda fora daquilo, você está perdendo seu tempo. E nessa reportagem dizia isso. As meninas, apesar de utilizar, né, era o 2º ano, se eu não me engano, de fazendo medicina, a gente vai deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Apesar de ser o 2º ano fazendo medicina, as meninas ficavam assim, poxa, mas tá, estou estudando, mas parece que eu estou estudando de repente a mesma coisa, eu estou espalhando cada vez mais e tentando me aprofundar em algumas outras coisas, mas de repente meu olhar está tão grande que quando eu chego na prova eu vejo que talvez eu tenha estudado coisa demais. E isso acontece com a grande maioria. É aquela questão que o cara fala assim, o que eu estudei não caiu. Não é que você não estudou, não caiu. O Enem ele é bem delimitado. Se você pensa que às vezes você vai num preparatório, isso é muito comum, tá? O cara chegar e falar assim, poxa, olha, vamos estudar tal coisa, química, por exemplo, geografia, pega todas as coisas, fala sobre
África, fala sobre América, fala sobre uma série de continentes e etc. E eu, quando brinco com alguns amigos, falo assim, cara, tu deu isso? Esquece, isso não vai cair. E aí ele fala para mim assim, como é que não vai cair isso? Pô, falei sobre África, falei sobre Maghreb, falei sobre uma série de coisas e etc. Como é que isso não cai? Não, não vai cair. Por que não cai? Porque você tem delimitações feitas pelo próprio Enem. E isso, de uma certa forma, faz com que você entenda que aquilo somente vai cair e essa parte que você está estudando de Maghreb então, não vai cair. Mas, Roberto, pode ser citado? Pode ser citado. Mas o que vai cair está desenvolvido na questão da habilidade, que é representada para vocês nos manuais do próprio Enem. Todo ano surge um manual, todo ano surge um manual. Essas habilidades não mudaram. De 2012 para cá continuam as mesmas. E por isso que muita gente fala assim, poxa, o padrão praticamente é o mesmo. É sim, o padrão praticamente é o mesmo. Eu coloquei um vídeo aqui falando sobre o ciclone, né, que atingiu, né, o ciclone extratropical que atingiu o território brasileiro, atingiu o sul, o sudeste, etc. E muita gente chegou para mim e falou, pô, mas Gilberto, será que isso cai? Eu falei assim, talvez não com esse nome, mas ventos sempre caem. Eu até comentei no vídeo isso, que vento sempre cai. Se não cai vento, você vai falar um pouquinho de climatologia, vai cair elementos da própria natureza ou propriamente aspectos físicos da geografia, isso vai cair. Então é um padrão. E a inteligência artificial está fazendo isso. Então é como se eu falasse para você o seguinte, olha, o professor vai entrar na sala e vai te falar o que vai cair, o que você tem que estudar. Não aquela gama de matérias que a gente tem do ensino fundamental ao ensino médio, que faz você ficar louco na véspera do Enem pensando assim, e aí, vai cair o quê? E essa é a grande questão. E aí eu vou para outras reportagens. A segunda reportagem que eu vi foi essa: inteligência artificial ajuda alunos inscritos no Enem a treinar para redação. Essa é uma inteligência, se eu não me engano, desenvolvida na USP, que faz com que haja correção na redação. A redação tem um padrão, eu não conheço nada de redação, de padrão e etc. Mas ela tem um padrão, tem toda uma característica e etc. E você tem que seguir um pouquinho dessa característica. E muita gente fala assim, cara, minha redação vem melhorando, vem melhorando. Então, assim, essa inteligência artificial te ajuda nesse processo. E aí eu fui para uma terceira reportagem para ver o seguinte. Porque em 2024 a gente tem alteração nas provas do Enem. E as características estão relacionadas ao novo ensino médio. Você que está começando o novo ensino médio, já está vendo o seguinte, pô, como é que vai ser o meu Enem? E a utilização de novas plataformas, até de confecção de itens, de questões, como a gente chama, né, que são elaboradas especificamente para entender que o aluno tem que seguir um determinado padrão de estudos e um determinado padrão, um determinado conteúdo. Consequentemente, o que a gente vai observar é que, às vezes, você está tão louco que estuda tanta coisa que quando você chega na prova você fala assim, caraca, estudei demais, mas não caiu nada do que eu pensei. Ou essa questão aqui é de interpretação. Ou eu achei a prova mais ou menos, tinha questões que, por exemplo, era somente interpretação, eu pensei que o conteúdo era muito mais difícil. E isso vem acontecendo. E aí, nessa última reportagem, chama muito a atenção a criação de startups que trabalham com a educação. E muita gente fala para mim assim, mas Roberto, eu não tenho condições de chegar e trabalhar, de estudar num colégio bom pra caramba. O meu colégio não me dá essa opção. Por isso mesmo que a gente manualmente, sem inteligência artificial, tenta mostrar aqui como são essas questões, como é trabalhado o processo, como é que ela cai, como é que eu tenho que pensar sobre ela. E vocês vão ver inúmeros vídeos e até a prova do Enem a gente vai ter vários vídeos falando um pouquinho sobre isso. Você vai pegar a questão anterior, vai analisar essa questão, como é que ela pode vir caindo novamente no Enem 2022, 2023, por exemplo. Em 2024, como é que vai ser esse processo? E a gente vai falar um pouquinho com vocês como vai ser esse processo, porque as mudanças elas ocorrem graduais ainda. Existe inteligência artificial utilizando e sendo trabalhada no Enem, mas ao mesmo tempo eu tenho que continuar no meu padrão, porque o tradicional ainda não saiu das escolas. Apesar de todas as inovações, muitas escolas estão bem tradicionais e a gente sabe muito bem que nem todo mundo tem acesso a isso. Vou falar para vocês que essas reportagens são reportagens que ligam principalmente a escolas, modelos e etc.,
coisa que nós sabemos que grande parte da população, e aí talvez 90% dessa população, não tenha acesso a isso ainda. E a gente tenta fazer isso aqui, na mão, manualmente, né, artesanalmente, para que você possa ter esse acesso. E aí, eu digo sempre para alguns alunos e colegas, né? Digo o seguinte: às vezes, se você acertar uma ou duas questões a mais, faz uma diferença muito grande. É um motivo de aprovação. Mas para isso, você tem que seguir um determinado padrão. Se você não segue isso, você acha que vai estudar tudo que você viu no ensino médio, tudo que você viu no ensino fundamental, e fala assim: agora eu estou preparado. Quando você se depara com a prova, você vê que tudo aquilo, metade está do lado de fora, e a outra metade, que até você estudou, está lá de dentro, mas você está tão nervoso porque você achava que a prova seria mais fácil, entre aspas, que você começa a tropeçar em algumas barreiras dessa prova. Por isso, o nosso objetivo vai ser esse, né? Eu gostei dessas reportagens para falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Quem tem um auxílio da inteligência artificial, excelente. Quem não tem, vai ter que correr atrás de outros processos. E a gente vai tentar ajudar vocês nesses processos aqui. Tentando sempre, toda a correção de questão, falar como é que essa habilidade, como é que se desenvolve isso, como é que eu tenho que pensar. Segundo, né, o que eu tenho que estudar? Né? O que eu vou ter que estudar para geografia? O que eu vou ter que estudar nas ciências humanas? Quais são as habilidades? A gente vai mostrar isso tudo. Na verdade, nós temos muitos vídeos sobre isso e vamos mostrar ainda mais. Tá? Então, desde já agradeço. Já começaremos a correção das questões para o Enem. Primeiro 2021, depois 2020. A gente já tem algumas questões já corrigidas. Nós temos várias, né? Mas vamos corrigir 2021 todo, depois passar 2020 todo. Aí vamos corrigir tanto impresso quanto digital. 2021 não precisa, porque são provas iguais. Mas vamos corrigir segunda aplicação, vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso. O exercício é fundamental para a prova. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo com muita coisa legal para vocês.